Gente, voltando aqui para um módulo de considerações, até porque eu fui gravando os módulos da questão suicídio, a gente pode entender como é que funciona, como é que procede o suicídio, suicida e afins, e dentre elas eu vi um comentário do mesmo rapaz que me estimulou a estudar e pesquisar sobre isso, a falar, e a questão dele mais suscita é referente ao suicida e o Orum, né? O suicida e o axexê, como funciona isso. Bem, eu tenho um afilhado meu, o Fernando de Exu, um rapaz inteligentíssimo que pratica da cultura ifaísta, para vocês verem como a gente consegue ter união sem ter discernimento. Se iniciou numa casa de candomblé, depois se iniciou nos demais rituais que ele tinha que se reiniciar. É um rapaz atual dentro dessa cultura do que falam os mandamentos antigos. Então, Camarim, quando eu li o seu comentário que a sua dúvida maior é referente a uns suicídios acontecidos numa casa de santo na Bahia, eu particularmente não posso falar dessa notícia, que eu nem havia essa notícia. Porém, eu posso falar do meu modo de entendimento. O que acontece? Todos nós sabemos que a partir do momento que é plantado sobre o tão famoso Oxu, que hoje em dia é um tema que está dispersando comentários, críticas, destruições e outras coisas mais. Quando o Oxu é plantado, a sua força maior, a sua força ancestral, e vamos deixar de lado toda a cultura urbana daquela questão que é muito dada a Djalá, outras vodus que cuidam do moldar do ori e da escolha desse ori e da tão famosa loja de oris que desce do Orum aqui ao Aie, como forma reencarnatória. Não que eu não creia na reencarnação, eu não creio na forma de reencarnação dita pela invasão na época do catolicismo. Também não tem nada contra os católicos, tá? Nada contra a fé de ninguém, nada contra Allan Kardec, nada contra a mesa branca, nada com nada. Cada um assume sua visão e respeita. Então, Camarim, quando a gente fala dessa questão que o suicida não tem direito ao axexê, isso está escrito nas escrituras antigas do candomblé e nos cultos primordiais, os cultos mais ancestrais que vieram de lá para cá. Diz a tão famosa lenda que quem se suicida interfere no processo de evolução, se integrando ao orixá de maior poder e de maior domínio próprio, que é Iku. Porque Iku também é um orixá, né? O orixá que nos leva ao fim de uma história. Existe o orixá do nascimento e o orixá da morte. Nós temos aí inúmeros títulos: Sirum, Zerim, Axexê, Carrego, Ebó, lembrando que hoje em dia muitas casas não procedem mais ao axexê. Mas quando a gente fala da questão da pessoa que cometeu suicídio ter ou não direito ao seu culto fúnebre, eu não vou entrar, em detalhes sobre esse caso específico da Bahia, que você me fala que 6 pessoas cometeram suicídio, é um suicídio coletivo. Suicídio coletivo só existe a partir de uma ideia de divinação exata, quase como uma seleção ariana do Hitler, tá? Então ninguém cometeria suicídio se não fosse impetrado sobre esse grupo de pessoas uma série de negatividades e de cobranças também. Claro, eu não deixo de acreditar na punção espiritual, na negatividade, na obsediação, entre outras questões. Porém, eu comecei a falar do suicídio como doença. Então, se a gente for parar para pensar que o suicida não tem direito ao axexê numa casa de candomblé, a gente tem que lembrar que lá nos primórdios, na África, existiam curandeiros, pajés, babalaôs, oluôs, as linguagens aí, o povo que cometia jogo, adivinhação, as tribos de cura, as tribos de agricultura, e não existia conhecimento básico sequer sobre a normalidade do que se funciona esse órgão que já ele mesmo trabalha sozinho, 3.500 ordens para mexer um dedinho. Então nós somos pré-programados pelo nosso cérebro. Então não havia isso. Dizer que no meu modo de pensar, eu nunca tive um suicídio na minha casa, eu tive pessoas que chegaram na minha casa com esse problema e graças a Deus estão vivas até hoje para poder contar a história. Não que eu seja um milagreiro e não que a minha mão é melhor, o meu orixá é mais forte. Porque no decorrer da iniciação e dos procedimentos litúrgicos, eu dei a essas pessoas um motivo maior para pensar. Estimulei que elas procurassem médicos capacitados específicos e também não sou a divindade que impede que Iku vá atuar na questão do suicídio. Eu só sou uma pessoa de pés no chão, composta de carne, osso e sangue, que entende
que existem debilidades emocionais que podem ser tratadas, todos nós sofremos traumas, ansiedades e coisas afins. Portanto, se a gente vai falar da questão do suicida não ter direito ao axexé, ao serum, ao zeri, aos carregos que são feitos, a gente tem que lembrar que a gente já nasce na vida do orixá o famoso tão ebó, que tudo que a boca come, que eles chamam de ebó eleçu, alguns levam esse ebó com outra contagem, números 9, pela questão da ancestralidade dos 9 oruns, entendeu? A gente tem que lembrar que a gente já despede do ser que a gente é e a gente se compromete no Saranhé Bokunã a dar a fatia que aquela velha vida fornecia, senão a fé não serve. E tentar dali para frente proceder melhorias. Buscar um comportamento melhor, não quer dizer um comportamento padrão, tá? Padrão é repetitivo. Melhor é que faça a compactação do que você tem de dons com que você possa ofertar à Terra. Mas falando dessa questão do Iku e do axexé não procedido para um suicida, vocês repararam que eu fiquei até um pouco mais alterado, mas é porque algumas coisas não batem de acordo com a minha forma de pensar. Não estou aqui para derrubar nenhum tradicionalista, muito menos para ir de contra as bases mais ancestrais cuja qual eu devo respeito, afinal, eu adentrei uma religião que ela tem dogmas, e dogmas têm que ser seguidos. Porém, eu entendo que a força do Ori terreno, que buscou grandiosidade, porque a cura das doenças, eu nasci, me entendi como gente, com 17 anos, na época que aquela doença, a leptospirose, matava. Hoje é curada. Eu fui de uma época que a dengue matava, hoje é curada. Eu fui de uma época que não havia indício muito pouco de quimioterapia. Eu tenho 42 anos de idade, então eu peguei uma época do começo ali do HIV, onde o HIV matava. Então o Ori, a divindade da inteligência, trouxe a cura. Mas em nenhuma forma eu estou dizendo que o Ori é contra Iku, entendeu? Afinal, o Ori vai de encontro a isso. Porém, quando a gente fala da probabilidade de um cidadão não ter direito ao Orum, e ele ter um Orum específico a ele, eu vou ter que bater na capacidade do Ori. Para que a gente alimenta o Ori? Para que o Bo, em algumas linguagens, Bori, é comida ao profundo, alimento ao profundo, ou alimento à cabeça, alimento ao coração e à cabeça, alimento ao que há de mais profundo sagrado, cada um tem sua linguagem, e o Bori é quase como uma UTI espiritual na África. Os alimentos ao Ori são dados para que o Ori tenha inteligência de suplantar, de passar, de transpor algumas incapacidades. Entender, talvez, no meu forma de compreender, que o suicida não tem direito ao axexé, é entender, talvez, então, que eu tenho que começar a impedir de entrar na minha casa fumante, porque eles são suicidas, porque eles vão ter câncer de pulmão ou vão ter infarto do miocárdio. Eu vou ter que impedir na minha casa o adentrar de pessoas que sofrem de transtornos alimentares, porque eles são glutões, eles vão comer mais, acumular gordura, vão ter arteriosclerose, vão ter tromboses, tromboflebites, vão ter AVCs, entre outras coisas mais. Eu vou ter que impedir de entrar na minha casa os nervosos, ansiosos e agressivos, porque eles tomam um medicamento calmante, mas todos em questão são hipertensos. Então, uma pessoa que está nervosa, que está comedida do descaso, porque nós temos aí também os transtornos de cuidado pós período finalizado da menstruação da mulher. Então, a mulher, quando ela entra em 50 anos de idade, ela entra ali um pouco antes da menopausa, ela começa a ter um descaso para com ela, um descaso da questão do suicídio não crônico, referente a esquecer os medicamentos, a não querer tomá-los, a dificuldade de domínio dos seres mais jovens. Então, nós temos 150 milhões de fatores que levam a entender que se eu dei um princípio a uma coisa, ela vai ter começo, meio e fim. E se eu pretendo ser tão bom para carregar um título de zelador espiritual, eu tenho que entender, camarim, que espírito é soul, é essência. Então, quando eu trago para dentro da minha casa uma pessoa, eu trago uma pessoa com uma essência X. Quem sou eu para dizer que a essência daquela pessoa está certa ou errada? Porém, eu não posso julgar a essência, mas eu posso ajudá-la a filtrar e melhorar a essência.